E hoje eu vou iniciar o programa com o Dr. Carlos, que está aqui ao meu lado, para falar sobre um assunto muito interessante, que é o AVC. Boa tarde, Dr. Carlos. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeira vez sua aqui gravando conosco, né? Primeira vez, agradeço o convite. E você também é coordenador do curso de medicina da FAI? Sim, agora eu estou no momento na coordenação do curso da medicina. Que bacana, que bacana. Vamos falar um pouquinho então, doutor, sobre o AVC? Vamos. Que na verdade é o acidente vascular cerebral. Isso, um tema extremamente importante hoje, na atualidade, né? Sim. No Brasil, chegou a ser por muitos anos a doença que mais mata, né? E perdendo aí por infarto na última década, mas voltou agora nos últimos anos a retomar o primeiro lugar, infelizmente. E tem aumentado, principalmente abaixo de 70 anos, né? Isso é uma preocupação e que faz com que a gente divulgue cada vez mais o tema, porque tem tratamento, né? E já para ir aqui no início, né, como tem aumentado, dá para se falar se acontece mais em homens ou mulheres? Sim, acontece, assim, pelas estatísticas, que inclusive é um fator de risco, acontece mais em homens. Em homens. Tem uma explicação do porquê, doutor? Na verdade, porque a gente tem fatores de risco, não apenas hormonais, mas que secundariamente acabam aumentando o risco do homem de ter um acidente vascular cerebral, como, por exemplo, hipertensão arterial, né? Que é um fator hoje extremamente importante, associado à idade, tabagismo, assim também como agora acabei de falar, um hábito de vida, né? O tabagismo Sim. também bastante prevalente entre os homens, e isso no final acaba levando a uma taxa maior de, estatisticamente falando, de AVC no sexo masculino. Sexo masculino. Isso, Em relação à idade, doutor Carlos? Também, a idade também é um fator de risco, a gente considera um fator de risco não modificável, porque a gente não consegue alterar a idade do paciente. Mas acontece mais em pessoas mais velhas? Sim, quanto mais velho, quanto mais idoso, maior o risco. Maior o risco. Infelizmente. Não quer dizer que não pode acontecer Não. com uma pessoa mais jovem? Não, infelizmente tem aumentado os AVCs em pessoas mais jovens. Quando você diz mais jovens, em que idade pode acontecer? Hoje a estatística mostra que está aumentando abaixo dos 70 anos, mas nós temos AVC em criança, por exemplo, né? Então a gente pode ter AVC em criança. Se um AVC acontece já abaixo dos 50 anos, a gente já considera AVC em jovem, tá? Não é comum... Abaixo dos 50 Abaixo anos. dos 50. Não é comum em criança, mas pode acontecer. Porque quando a gente fala de acidente vascular cerebral, é difícil a gente colocar tudo numa cesta só, porque são vários tipos, né? Certo. O mais frequente, 85% dos casos, é quando o vasinho, né, a artéria entope, que é o isquêmico. Certo. Então, esse é o mais comum. Mais comum. Mas nós temos hemorrágicos, que pode ser por picos pressóricos, a gente tem por ruptura de aneurisma cerebral, por malformação arteriovenosa em criança, tem o AVC isquêmico em criança. São vários fatores que levam a pessoa a ter um AVC. Isso. Mas o mais comum... Fatores de risco? O mais comum, o tipo de AVC. É o isquêmico, quando entope o vasinho. Não, porque a gente pode ou entupir, né, que é o isquêmico, ou o vaso estoura, que é o sangramento, né, que é o hemorrágico. Qual é mais grave, doutor Carlos? Clinicamente, o hemorrágico, ele é o mais grave. E dentro do hemorrágico, quando há uma ruptura de aneurisma, que a gente chama de hemorragia subaracnoidea, ou subaracnoide, esse é o mais letal. Certo. Não é o mais comum, mas é o mais grave. Ainda bem, né? Tá? E mesmo o isquêmico que a gente vê mais no idoso, a gente também pode ter em criança. Problemas em relação à coagulação do sangue, né? Distúrbios de hemostasia, a criança faz mais coágulo, malformação cardíaca, que são causas diferentes do que eu encontro comumente aí no idoso ou no adulto mais velho, né? Doutor Carlos, dá pra gente falar num principal sintoma do AVC? Para a pessoa conseguir identificar o que está acontecendo? O AVC sempre vai ser súbito, de repente. Isso é uma característica do sintoma do AVC. O AVC, ele vem, está bem, de uma hora para outra você tem um sintoma neurológico. Certo. E o sintoma neurológico depende da parte do cérebro que pegou. O que a gente fala é que o AVC é uma perda de uma função neurológica. Causada por esse entupimento? Por entupimento. Okay. A mais famosa, que não é a única, é a perda de força, né? Você perder a força, você enrolar a língua, falar enrolado, perder a compreensão, o equilíbrio, tudo isso pode ser uma manifestação de um AVC. E a dor de cabeça, aquela dor de cabeça muito forte? A dor de cabeça, ela é um sintoma típico de um dos tipos de AVC, que é esse que eu falei para você, que é o mais grave, que é a ruptura de aneurisma.
Então, uma dor de cabeça súbita, ela nos leva a pensar numa ruptura de aneurisma, que é um tipo de AVC hemorrágico. E é uma dor muito forte? É. Como é que ela pode identificar? Pô, essa dor de cabeça não é uma dor de cabeça dentro da normalidade, né? A gente tem alguns sinais de alertas quando a gente fala de dor de cabeça, mas o mais importante é que, geralmente, a manifestação é como pior dor da vida. E o pico da dor, o momento mais forte da dor, se dá no primeiro minuto, que é por isso que a gente fala de dor súbita. E ela pega algum lado da cabeça, alguma pontada, ou é a dor... Geralmente holocraniana, que é toda, é o termo que a gente usa para falar em toda a cabeça. E é uma dor bem forte. Forte, que pode vir acompanhada, por exemplo, de vômito, né? Muito vômito e... Claro que não são todos, às vezes uma dor até mais leve já é manifestação da ruptura do aneurisma, mas tipicamente para a gente como médico pensar nisso e passar para o paciente é aquela dor atípica que ele nunca teve, não parece a enxaqueca que ele tem, os outros tipos de dores de cabeça. Diferente. Muito forte e que a intensidade ela atinge seu pico ali, seu maior momento de dor no primeiro minuto, é bem rápida, né? Esse tipo de dor é um sinal de alerta, tem que procurar. Tem que procurar. Tem. E a gente orienta que qualquer dor de cabeça com alguns sintomas como muita náusea, muito vômito, uma dor que nunca teve, é uma dor que começa depois dos 50 anos, uma dor que vem acompanhada com uma perda de força, que o paciente que tem esses sintomas procure imediatamente o especialista, porque são sinais, são bandeirinhas vermelhas, são sinais de alertas, para a gente investigar uma dor de cabeça secundária a uma outra doença. Ainda que não seja... você citou que é uma dor que ela vem de repente, né? Essa dor muito forte. Isso. Mas algumas semanas atrás, alguma coisa assim, dá para a pessoa sentir que está acontecendo alguma coisa ou não? Ela entope de uma vez e é ali, né? É uma coisa que não dá para prevenir naquele momento, não, né? Não, na verdade, essa dor de cabeça ela não é manifestação do isquêmico que entope, é quando estoura o aneurisma. Quando estoura o hemorrágico. aneurisma, é verdade. O do isquêmico, ele tem uma entidade, né, uma clínica chamada ataque isquêmico transitório, que é como o paciente chama, uma ameaça de AVC. Né? Não gosto do termo ameaça, mas é como se fosse. Ele tem um sintoma do AVC, por exemplo, paralisa metade do corpo dele, mas isso rapidamente passa e ele volta ao normal. Ao normal. E isso pode ser um sinal de alerta de que se você não fizer nada ali, que ele vai ter um AVC, especialmente, né, a maior parte das vezes, nas primeiras 48 horas, né? Uma vez detectado esse AVC que é o mais grave, né? Corre para o hospital e o que pode ser feito e quais são as consequências disso, Dr. Carlos? Se realmente for confirmado que foi, ele vai fazer uma tomografia, né? Se ele tiver essa história. Há alguns casos em que a tomografia está normal, precisa tirar o líquido da espinha para ver se tem sangue, a gente tem um protocolinho. E confirmando esse tipo de sangramento, ele tem que ser tratado. E o tratamento é o tratamento do aneurisma, né? Que pode ser feito tanto por uma cirurgia aberta, né? A gente abrir lá e fechar o aneurisma é como se fosse uma bexiguinha que estourou. Então a gente fecha essa bexiguinha. Ou pode ser também feito um tratamento via cateterismo, né? Onde essa bexiguinha é preenchida com uma molinha, essa molinha faz com que retire o risco de um ressangramento. E o paciente sai dessa, pode acontecer sem sequela nenhuma, vida normal? Pode. O paciente ele pode sair, ter só apenas uma dor de cabeça, que você, tratando, o paciente evolui muito bem. E, inclusive o AVC isquêmico, né, que é o mais comum, hoje a gente tem um tratamento que ele é muito tempo dependente, que eu não posso fazer depois de algumas horas do AVC. E é um tratamento... O isquêmico é o que entope. Okay. O isquêmico é quando a gente entope, que é o mais comum. Mais comum. E eu acho que isso a gente tem que divulgar, a gente busca divulgar, que hoje, né, nos últimos anos, aí a gente tem acompanhado a evolução nesse tratamento desse tipo de AVC, dá para você desobstruir, desentupir o vaso, né? E o paciente, nesses casos, na maioria das vezes, volta ao que era antes do AVC e não fica com a sequela, né? Okay. Só que isso é tempo dependente. Isso tem que ser feito nas primeiras horas. Não se faz depois de uma janela muito grande de tempo. Certo. Porque se você fizer essa medicação, por exemplo, de afinar o sangue, que a gente faz nesses casos, aumenta muito o risco de sangramento, de hemorragia, que deixa o caso mais grave. Então, a gente tem um tempo muito curto. Então, esse paciente ele tem que procurar imediatamente
o hospital, ou ele, a família, né, levá-lo... Tudo quanto antes, melhor, Sim, né? nesse caso você muda muito o desfecho. Doutor Carlos, dá pra gente falar em prevenção em qualquer um dos AVCs? Sim, claro. A gente tem... Prevenção? Controle de fator de risco, né? Então, estilo de vida saudável, alimentação, controle de pressão, controle de açúcar, né? Diabetes, paciente com diabetes, tabagismo, né? Cessação de tabagismo, uso de álcool, uma atividade física regular. Então, esse estilo de vida saudável são fatores que impactam muito no risco de um AVC. E no hemorrágico, principalmente controle pressórico e tabagismo. Certo. Né? E tudo isso que o Dr. Carlos citou aqui agora é o que nós falamos aqui há quase 21 anos. Para você fazer uma atividade física, para você controlar a sua alimentação, controlar o estresse também, dormir bem, tudo, né, doutor? O estresse influencia a pressão, o sono. E aí uma coisa leva a outra, exatamente. Né? Controle pressórico, então, a boa noite de sono, ter um sono regular, né? Na verdade, nós não podemos controlar muitas coisas em termos de... Tem doenças que você não consegue, mas a maioria... A gente conduzindo o nosso organismo da forma mais correta e mais saudável possível, é possível prevenir muitas coisas, né, doutor? Eu não posso dizer que você vai evitar todos os casos de AVC, mas você vai reduzir muito, viu? Com certeza. Reduzir bastante. Com certeza. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes aqui, ok? Eu que agradeço, está à tua disposição. Quando precisar... Estou aqui, Maíta. Bom, e agora, aproveitando que nós estamos aqui, né, com o coordenador do curso de medicina da FAI, eu quero chamar a sua atenção para você conhecer um pouquinho mais a FAI, o Centro Universitário de Adamantina. Confira. A escolha de uma universidade é um momento muito importante. Ela desperta o seu conhecimento. Estão abertas as inscrições para o Vestibular Medicina, Reserva de Vagas 2025, do Centro Universitário de Adamantina. Faça medicina em uma instituição que oferece aulas práticas já no primeiro ano do curso. Acesse o site funesp.com.br. Inscreva-se até o dia 28 de maio. Vestibular Medicina, Reserva de Vagas 2025, onde o conhecimento pulsa mais forte.